Graça e paz de Jesus. A graça e a paz de Jesus. Bom, como você já reparou, eu estou quase sem voz, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Que bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um tempo com vocês e eu estou muito feliz, apesar de estar sem voz. Pode se sentar. Eu tenho algo que Deus tem colocado no meu coração esses tempos. Que nós, cada um de nós somos pastores de um pequeno rebanho, que nós chamamos de família. E Deus quer nos chamar nessa manhã para, literalmente, concretar as bases disso que hoje chamamos de paternidade, que é muito diferente do que você ser pai. Como assim? Porque ser pai, qualquer pessoa pode gerar um filho, mas nem todo pai exerce a sua paternidade. E a gente que prega, a gente aprende uma coisa muito extraordinária nesses dias, que você começa a pregar, você tem uma pregação, mas você termina como uma referência. Jesus começou a sua vida com uma pregação. O reino de Deus chegou. Mas ele terminou a sua vida como referência. Eu queria levá-los essa manhã a Josué capítulo 24. Verso 14 e 15. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Essas mensagens estão sendo gravadas, não transmitidas. Segundo o pastor Sandro, primeiro, para que nós fiquemos mais à vontade, os pregadores. E segundo, que se a gente falar alguma besteira, dá tempo de editar. Mas eu creio que amanhã, com certeza, já vai estar no ar, ou no máximo segunda-feira. E aí você vai poder compartilhar com outros irmãos. Eu gosto de colocar um tema nas minhas mensagens, porque isso me dá um norte, me dá uma direção. Às vezes a gente tem que tomar cuidado quando prega, de não começar lendo um texto, usando uma referência, e sair fora desse texto, e nunca mais voltar para esse texto. E aí a pessoa que está ouvindo vai perguntar, mas por que ele leu o texto mesmo? Para que isso não aconteça, cada pregador tem um método, cada pregador tem uma forma. Eu desenvolvi um meu método, de pôr títulos, para eu ficar focado nisso. E o título dessa mensagem eu vou falar, e depois eu queria que você repetisse comigo, pode ser? O título dessa mensagem é O Pai que Adora em Casa. Você pode repetir isso comigo? O Pai, fala mais forte, tem um monte de homem aqui hoje. O Pai que adora em casa. Você vai ter muitas outras ministrações nesse dia, até melhores do que essa. Mas eu quero deixar para você uma mensagem no teu coração, para incendiar o teu coração, a ser o pastor da tua família, a ser o pastor dos teus filhos, da tua esposa. Deus está esperando isso. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem sirvais os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. E o verso 15 termina dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu queria que você repetisse só esse finalzinho desse verso 15. Vai lá. 1, 2, 3. De novo. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto fala de muitas coisas, mas duas coisas eu destaco aqui nessa manhã. A primeira delas, ele nos alerta porque Satanás não precisa mais do que de uma geração para destruir as bases de Cristo na nossa vida, na nossa família, e fazer com que os nossos filhos e os nossos netos digam por aí que Deus não existe. Satanás não precisa de mais de uma geração para destruir as bases e fundamentos da fé, para fazer com que a próxima geração não acredite mais em Deus. E a segunda coisa que esse texto fala, ele fala sobre adoração. Então eu quero focar nessas duas coisas. As bases que nós precisamos fortalecer. Eu ouvi essa semana do Espírito Santo uma palavra, nós precisamos concretar as bases da nossa fé. As bases da fé da nossa família. E nós precisamos entender o que é adoração. Eu disse ontem no culto de intercessão, que se você pensa que 120 horas de adoração, são 120 horas cantando, então você não entendeu nada de adoração. Deus está chamando para algo muito importante nesse tempo, e esse texto começa dizendo, na verdade, contando uma história de muito antes de Josué. Porque Deus chama um homem chamado Abraão, no meio de uma família pagã que cultuava outros deuses, e foi o precursor dos planos de Deus. Deus chamou um homem para ser pai da sua geração. Deus não chamou um líder, Deus não chamou um pastor, Deus não chamou um bispo, um apóstolo, um profeta, Deus chamou um pai. A promessa de Deus para Abraão é: eu te farei pai das nações. Eu te farei luz para as nações. Através de você, mais nações serão benditas por causa sua. E esse precursor foi formando através dele uma nação, que se chamaria futuramente Israel. A história vai seguindo, e aí de Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó, que não era o filho primeiro, primogênito, mas obteve esse direito, porque o primeiro abriu mão desse direito. O primogênito, que era o último, se torna agora o gerador, aquele que gera 12 filhos, 12 famílias. E o penúltimo filho dele, chamado José, Deus o levanta como governador do Egito. Você sabe toda a história, não é sobre essa história que eu quero focar hoje. Os hebreus começaram a crescer na terra do Egito, de tal forma que os faraós que foram vindo depois do faraó que estava com José, os faraós não começaram a desconectar de toda a ajuda, de toda a contribuição que José e o seu povo tinham dado à nação. Então agora esses faraós entendem que esses hebreus estão crescendo demais e podem se tornar uma ameaça. Você já pensou se essa gente se rebela, se essa gente começa a invadir, começa a levantar e querer tomar o poder? Por conta disso, esse povo sofre 400 anos de uma escravidão pesadíssima. Deus levanta um homem chamado Moisés. Estou chegando em Josué. E este Moisés é repleto de Deus, é um homem cheio de Deus. Não é só um homem que ele tinha Deus, você entende? É um homem que Deus o tinha. Porque o mais importante na nossa caminhada não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você, meu irmão. É o quanto Deus tem do teu coração, é o quanto que Deus tem da sua submissão, é o quanto que Deus tem da sua entrega, da sua rendição. E Moisés era de Deus, tomado por Deus, e Deus tinha Moisés. Esse povo perambula até chegar em Canaã. Moisés não vê a promessa sendo cumprida, mas ele sabe que seria. Porque ele já tinha visto Deus fazer várias coisas, desde abrir mares até vencer inimigos, coisas extraordinárias, descer carne dos céus, pão dos céus. O tempo passa, e Deus fala com esse Moisés, que não só ele, mas aquela geração precisava morrer,
porque era uma geração incrédula demais para viver aquilo que eles precisariam viver em Canaã. Essa geração morre, inclusive Moisés, morre Arão, morre Miriam, morrem todos eles, mas ficam Josué e Calebe. E Josué agora tem um outro papel. Aqui é importante você entender, meu irmão, que Deus vai usar cada um de nós de maneira diferente, em lugares diferentes. Você está, deixa eu te falar, você está no exato lugar onde Deus queria que você estivesse, para você ser uma boca profética de Deus, para você ser a voz de Deus nessa geração. Não queira estar em outro lugar, não queira ser outra pessoa, não queira ser usado de uma maneira diferente daquela que Deus já está te usando. Você é especial para Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque Moisés foi um cara sensacional, cheio de sinais e milagres, tudo acontecia. Ele falava e parece que ele e Deus estava num acordo tão intenso que tudo que ele falava, Deus fazia, as coisas aconteciam. Mas Josué não. A geração de Josué não é a geração dos sinais. A geração de Josué não é a geração de grandes milagres e prodígios. A geração de Josué é a geração que invade, é a geração que avança, é a geração que inclina o seu coração para Deus e diz: não precisamos de sinais, eu não preciso transformar pedras em pães para crer que o Senhor está comigo. Eu não preciso pular de um precipício, eu não preciso de ver milagres acontecendo para saber que Deus é na nossa vida. Eu não preciso. A geração de Josué é a geração posterior a esse povo rebelde. Tem que trocar de geração. O tempo passa e agora eles estão na terra prometida. Você não sabe, para nós parece que não tem significado algum, mas você não sabe que é um povo ficar 40 anos tendo que viver em barracas, armando e desarmando barracas. A gente que é pai, você sabe a importância de se estabelecer num lugar. A gente sabe que tem muitos trabalhos. E como nós estamos falando de paternidade, eu quero especificar sobre pai. Eu sei que mãe também faz isso, mas às vezes faz até melhor. Mas há muitos trabalhos que os pais têm que ficar muitos anos, muitos meses fora de casa. Quem trabalha, por exemplo, em empresas de petróleo, tem que ficar em alto mar por meses. Volta para casa, fica um pouquinho com a família, depois tem que voltar. Quem trabalha com o exército ou segue carreira no exército, você sabe disso. Às vezes é transferido para outro local e aí você tem que pegar todas as suas coisas, desmontar a barraca e ir para onde te mandam ir. Várias empresas fazem isso. Há pastores em denominações específicas que ficam pastoreando a igreja por um período, mas a liderança acredita e acha que seria bom e muda esse pastor de lugar, pega esse pastor daqui e joga ele para o outro lugar. E você tem que pegar toda a sua família, os seus filhos que já têm amigos na escola, que às vezes amiguinho que cresceu com eles. Ou seja, esse negócio de não se estabelecer num lugar é muito ruim, é ruim para uma família. Não passa segurança. A esposa não se sente segura, os filhos não se sentem seguros, porque hoje eles estão aqui, mas amanhã quem sabe. 40 anos nessa vida. Monta a barraca, desmonta a barraca. Parece o filme do Karate Kid. Veste o casaco, tira o casaco. Mas agora não é assim. Agora eles estabeleceram, criaram raízes, construíram casas. Quem sabe, até para, não sei como que era na época, mas hospitais para a época, escolas. Não precisa mais de barraca. Agora as esposas se sentem confortáveis, porque estão estabelecidas. Não precisa mais sair. Não precisa mais desmontar a barraca, é uma coisa fixa. Então esse povo estava vivendo o melhor da sua história. Se estabeleceram naquela nação. Agora era a sua nação, era a sua terra, foi compartilhada por sorteio entre as 12 tribos, exceto a tribo de Levi, que diz o Senhor, não ia dar uma herança para a tribo de Levi, porque o Senhor era a herança. Mas as outras 11 tribos eram responsáveis por cuidar da tribo de Levi. Então era uma comunidade que se ajustou. Aquela história de escravidão ficou para o passado.
Aquela história de deserto, de sacrifício, de às vezes pensar que vai passar necessidade, de repente a provisão aparece do nada, passou. E é aí que mora o perigo. Porque não é quando nós estamos ruins, em tempos ruins, que a nossa fé está ameaçada, que a nossa adoração está ameaçada. A nossa fé e a nossa adoração estão ameaçadas muito mais quando nós estamos em tempos muito bons do que quando nós estamos em tempos ruins. Sabe o que Deus está esperando da igreja, irmão? Não é que ela se incline para Ele quando tudo estiver ruim, porque isso a gente já faz. Ou você não faz? Quando o calo aperta, quando chega a notícia para você, olha rapaz, deixa eu te falar um negócio. O chefe está passando o rolo geral, está mandando todo mundo embora. Fique esperto que você pode ser o próximo. Vai dizer que você não corre para casa e dobra o joelho. E começa a falar, Senhor Jesus, tem misericórdia, eu tenho uma família para sustentar. Olha quanta boca em casa, Senhor. Me ajuda. Não é assim? Porque se você não faz, você devia fazer. Mas o grande desafio da fé cristã não é buscar a Deus quando tudo está ruim, mas quando tudo melhorou. O emprego está tudo bem. Em casa não tem ninguém doente. As contas, graças a Deus, estão todas pagas. Não estou devendo para ninguém. Mas onde está o teu coração? Porque já é provado que o nosso coração se afasta de Deus sempre que as coisas estão bem. Porque a gente acha, eu não preciso mais de Deus. Ele já fez o que eu queria. Ele já fez o que eu precisava. Você entende isso? Então Josué, já perto da sua morte, reúne a igreja chamada Israel, as 12 tribos, e faz um culto. Deve ter sido um cultaço, com o Leandrinho e banda tocando, pastor Sandro, pastor Renan, os irmãos coral de homens, do sacerdote. Deve ter sido um cultaço. E aí chega a hora da pregação. Ele cata o microfone e começa a lembrar as pessoas de todo o processo. Por que ele precisa fazer isso? Porque a gente esquece. Porque você precisa ter um encontro com a palavra todos os dias. Porque você esquece. Porque você precisa se evangelizar todos os dias. Porque você esquece. Ele começa a dizer desde Abraão, todo o processo, ele vai contando a história. E o povo está lá sentado, igual vocês aqui hoje, ouvindo a pregação, e pensando, mas por que ele está falando isso? Já ouvi muitas histórias de pais na cama da morte, no leito de morte, chamando os seus filhos e dando as últimas recomendações. A minha esposa diz que o avô dela, antes de morrer, sabia quando ia morrer, era um homem de Deus, e chama os filhos, e diz para eles, olha, eu não vou deixar nada financeiro para vocês, porque eu não tive condição disso, eu trabalhei para sustentá-los, só isso, mas uma coisa eu sei, eu estou indo embora, mas eu entreguei cada um de vocês na mão de Deus, vocês virão para Deus, quer vocês queiram, ou quer vocês não queiram, isso eu vou deixar para vocês. Por que Josué está fazendo esse discurso, gente? Porque tem essa pregação tão estranha, trazendo lembrança de coisas que a gente queria esquecer. O tempo que os nossos pais, os nossos avós ficaram no deserto, que tempo de sofrimento, a minha mãe contava, talvez eles pensavam. Meus avós contavam, meu Deus, eu não vivi isso, mas, nossa, eu queria esquecer isso, por que ele está trazendo isso à memória? Porque quem se esquece da sua história, quem se esquece dos seus erros, volta a cometê-los. É por isso que todas as vezes que Deus falava com o seu povo, Ele colocava como estatutos perpétuos, olha, passe para os seus filhos, e para os filhos deles, e para os filhos dos filhos, que essas gerações que virão, saibam daquilo que vocês viveram, saibam daquilo que eu fiz por vocês. A Bíblia inúmeras vezes vai contar coisas que Deus fez, e a forma como Deus falava com o povo dos hebreus, os judeus,
E sempre Deus falava: eu sou o Deus, o seu Deus, que vos tirou da terra do Egito. Era como se Deus estivesse dizendo: não esquece disso. Não esquece de onde você veio, não esquece de onde você começou, não esquece que o começo foi difícil, foi trabalhoso, às vezes você passou necessidade, mas o Senhor te levantou. Não esquece de quem te levantou. Não esquece de quem te deu a família que você tem. Ai, pastor, mas dá trabalho. E você acha que não dá? E daria trabalho de qualquer jeito, irmão. Pensa comigo, ser casado dá trabalho, sim ou não? Ser solteiro também. Ser pai dá trabalho? Não ser também. Trabalho por trabalho, pelo menos eu tenho pessoas que eu posso compartilhar da minha vida. Alegrias, tristeza, pode sentar, orar junto. Bom, amém. Por que você está pregando isso, Josué? Aí ele chega no verso 15, eu não sei o que vocês vão fazer da vida a partir da hora que eu vou morrer. Eu não vou demorar para morrer. O Deus que vocês vão servir é problema de vocês. Vocês acostumaram a ter Moisés como uma referência que se apresentava diante de Deus por vocês. Essa referência não existe mais. As pessoas pensam que o tempo da graça de Deus é um tempo mais leve, é um tempo mais suave, porque no tempo da lei Deus fulminava. Se tocasse na arca, eu contei aqui já uma vez numa convenção, nós tivemos aqui, um irmão veio de longe para participar da convenção, e ele veio chegando perto aqui do púlpito, no final do culto, e ele se aproximou de mim com o celular, ele falou assim: pastor, será que eu poderia tirar uma foto ao lado da arca? Eu acho que ele estava com medo de pôr a mão na arca assim, e morrer fulminado. Aí a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Eu olhei para ele e falei assim: irmão, pode tirar foto, a arca está desligada, não esquenta a cabeça não, ela não vai te queimar mais não. Esse era um medo real daquele povo. E agora Josué está falando: não tem mais essas referências, porque agora o Deus é Deus de cada um, é Deus de todos nós, mas é Deus individual de cada um de nós. É Deus que vê como um só, mas cada um de nós como sendo únicos. Não fica buscando referência para você adorar a Deus. Não fica esperando que alguém faça para que você siga a onda e vá atrás. Vai fazer você. É o que Josué está dizendo. Mas ele diz assim: mas eu não tenho como fiscalizar você, porque eu estou morrendo. Então eu não sei. E agora começa a mensagem. Até aqui era só a introdução. Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu não sei se vocês vão servir a Deus ou vão servir outros deuses como seus pais fizeram. O problema agora é de vocês. Eu só quero dizer para vocês, antes de eu morrer, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu só quero dizer para vocês que aqui em casa, a minha fé e a nossa fé de casa não é uma fé privada, não é uma fé particular, uma fé escondida em quatro paredes. A nossa fé é uma fé pública. E eu ensinei meus filhos, minha esposa, meus netos, eu ensinei meus genros, minhas noras, eles estão comigo nisso, por isso que eu posso dizer: não sei como vocês vão adorar a Deus ou outros deuses, mas essa casa tem dono. E esse dono não sou eu, esse dono é Jesus Cristo. Estejam cientes disso, ele diz. Que se vocês servirem a outros deuses, eu não os acompanharei nisso. Vão por vocês. Às vezes dá vontade de fazer isso com a igreja. A gente, óbvio, não faz. Mas dá vontade num culto, e às vezes num culto que está mais cheio. Fala assim: olha, eu não sei como é que vocês estão vivendo a vida de vocês. O problema é de vocês. Mas pode ficar certo, que independente do que vocês estão vivendo, a minha casa está segura. O texto de Josué, a pregação de Josué, a temática dessa mensagem de Josué, ele me levou a outro texto. Juízes capítulo 6, verso 25, você pode abrir lá. Juízes 6, 25.
Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, disse para quem? Para Gideão: toma um boi que pertence ao seu pai. Tudo que pertence ao seu pai te pertence. Pega um boi que pertence ao seu pai, a saber, e o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto dele. Deus chama Gideão para uma obra. Vários exércitos se juntaram contra o exército de Israel. Deus aparece para Gideão embaixo de uma árvore. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Para nós isso não significa nada, mas para quem trabalhava no meio agrícola na época, isso é tudo, porque fala tudo. Trigo não se moe no lagar, se moe na eira. A eira é um lugar aberto. Na hora que você jogava o trigo para cima, o vento batia e levava as impurezas embora. É um lugar aberto, a campo aberto. Lagar é um lugar escondido, geralmente em cavernas, que se usava para pisar em frutas e frutos, que daria para extrair o suco. A azeitona se fazia o azeite, a uva se fazia o suco, o vinho. Gideão estava malhando o trigo no lagar, se escondendo dos inimigos. E o mais improvável de que acontecesse o que aconteceu, Deus aparece para ele embaixo de uma árvore e fala: homem valoroso, chama um exército que eu vou estar com você nessa luta. E nessa luta não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja os livramentos do Senhor seu Deus. Aleluia! Mas aí o Senhor aparece e fala assim: mas entanto, volta para a sua casa. Diga a ninguém. Diga a ninguém. Pode fazer nada para o Senhor sem voltar para a sua casa. Eu não posso querer ser um grande pregador se eu não ajudo a minha mulher, pelo menos, a lavar o prato. Ou se pelo menos eu não levo os pratos na pia. Já seria um milagre para muitos dos irmãos. Tirar o prato da mesa, né? Porque a gente só falta você querer ser servido na boquinha pela esposa. Amor, põe no meu prato. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que a primeira vez que eu falei isso, ela olhou e falou: você tem 2 pernas, levanta e vai lá e faz. E eu falei: ela tem razão. Ela não é minha empregada, ela é minha parceira. E para as coisas dar certo em casa, inclusive na educação dos filhos, a gente precisa trabalhar em parceria. A gente precisa trabalhar como uma equipe. Se eu sobrecarregar ela vai ficar sobrecarregada e não vai conseguir nem fazer o serviço dela. O homem que chega em casa, dá licença, senta no sofá. Nossa, como eu trabalhei hoje. Cata o controle e começa a assistir qualquer coisa, Netflix, futebol, sei lá, enquanto a mulher está se matando. Não está pronto para ser pregador do evangelho. Por que você não fala amém? Se tivesse mais mulher aqui hoje, mais do que já tem, elas iam estar pulando. Volta para casa, destrua os altares de Baal, destrua os ídolos do seu pai, e faz um altar para o Senhor. Por quê? Porque quando você destrói um altar, outro precisa ser erguido. Ninguém, nenhuma pessoa e nenhum lar vai ficar sem altar. Ou terá um altar para Baal, ou terá um altar para o Senhor. Sem altar não fica. Ou você adora Deus, ou você adora o dinheiro, ou você adora Deus, ou você adora o sexo, ou você adora Deus, ou você adora os prazeres do mundo. Não dá para ter 2 altares, e também não dá para ter nenhum altar. Volta para casa, destrói os ídolos do seu pai. Graças a Deus, o pai de Gideão entendeu e ajudou. Os vizinhos ficaram irados, porque provavelmente a casa de Gideão era um lugar de concentração de adoração a Baal.
Os vizinhos vinham adorar a Baal na casa de Gideão. Jesus. Diz comigo isso, diga o meu trabalho. Diga o meu trabalho. Diga o meu trabalho. É destruir os bezerros de ouro. Quem decide se a terra vai abrir e engolir os idólatras é Deus e não eu. Diga, eu fui chamado. Fala forte, irmão, eu fui chamado. Diga, eu fui chamado para estabelecer justiça e não juízo. Gideão levou 10 homens consigo. Cumpriu aquilo que o Senhor pediu. Os vizinhos ficaram irados. O pai dele defendeu ele. Porque talvez o pai já estava saturado de adorar um Deus que não fazia nada por eles. Talvez na cabeça do pai de Gideão ele estava assim: como eu vou continuar adorando um Deus que mal está nos defendendo? Esse Deus não presta, é verdade. E aí vem Hebreus, capítulo 12, verso 1. Abre lá comigo, Hebreus 12, 1. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Hebreus. Portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu queria que você lesse aí na sua versão, mesmo que fosse diferente do seu vizinho, Hebreus 12, 1, lê em voz alta para eu ouvir, mas lê mesmo, com força, vai lá, 1, 2, 3. É a única vez que você vai fazer isso, eu prometo. Vira para o irmão que está do seu lado. É sério. Vira para ele e fala assim: o embaraço que você não desembaraça hoje vira pecado amanhã. Tem coisa que a gente faz e não é pecado ainda. É só embaraço. Dá carona para a mulher que não é a nossa. Não é pecado. Coitada, está chovendo. O ônibus demora. Uber é caro. Táxi nem se fala. Não é pecado, mas é embaraço. Tem coisa que a gente faz que não é pecado, mas é embaraço. E se eu não me desembaraçar hoje, amanhã isso que hoje é embaraço, amanhã vira pecado. O altar de Baal que eu não destruo hoje, amanhã vira inferno. Porque Baal cobra dos seus adoradores. A Baal come os seus fígados, os seus rins. Por isso, você quer coordenar bem a tua casa. Para de pedir conselho para os teus amigos que falam sobre divórcio e adultério como se não fosse nada. Ah não, cara, que isso? Você fica aí, ó, pagando aí, ó, essa sua esposa chata. Ah, eu já estou em outra. Aí você fala, mas você não está casado? Estou, mas não tem problema. E nessa época então, ai, carnaval. Entra no teu quarto, conversa com Deus e fala para Ele: Senhor, o que eu faço? Tem algum altar de Baal que precisa ser derrubado? Senhor, eu vou derrubar. Ainda que seja da minha geração passada, do meu pai, dos meus avós. Tem coisa que precisa ser resolvida, nós vamos resolver. Mas não deixa eu sair desse quarto sem que eu tenha resolvido com o Senhor o que eu tenho que fazer. A gente fica orando e clamando para Deus tirar a corrupção da nossa nação.
A gente fica pedindo, Deus, olha para esses governantes que só pensam neles mesmos. Enquanto nós estamos orando para Deus tirar a corrupção da nação, Deus está clamando dos céus para que a gente tire a corrupção de dentro da nossa casa, para que a gente tire a corrupção do nosso coração. Está na hora de limpar a casa, irmão. Não adianta eu cobrar dos outros justiça se eu vivo numa vida de injustiça. Não adianta eu cobrar dos outros santidade se a minha vida é toda torta. Eu creio, e creio porque já está acontecendo. Está vindo algo tremendo, extraordinário da parte do Senhor. Eu disse que está vindo algo tremendo, extraordinário da parte do Senhor. Mas Deus não vai derramar nada em estruturas despedaçadas, quebradas, em altares rompidos. Deus não vai enviar nada se a nossa rede está furada. O texto de Josué fala da mesma coisa que Gideão. A gente precisa arrumar a casa. Estava pregando isso aqui um mês atrás. Minha esposa e minhas filhas estavam sentadas lá no fundo. Foi muito forte, irmão. E eu pregando isso e vendo elas prestando atenção. De verdade, não estou mentindo. É como se o Espírito Santo tivesse parado na minha frente aqui. E ficado olhando para a minha cara. E ele olha para mim e fala assim: você está ouvindo o pregador? Eu não sabia se eu pregava, se eu saía correndo. Nós fazíamos cultos na época de pandemia, dentro da nossa casa, com a nossa família, com as minhas filhas. E elas amavam esse tempo e amam esse tempo. Passou a pandemia, abriu a igreja, acabou o culto. Então o Espírito Santo me disse, sabe por que muita gente cobiça os altares? Porque não tem altar na vida. Quem tem altar na vida não precisa de púlpito. É legal estar aqui. É uma baita responsabilidade, mas é legal. Mas se eu tiver um altar na minha casa, estar aqui não vai me fazer falta. Se eu tiver altar em casa, eu sei que onde eu estiver, a presença de Deus pode se manifestar. Então sabe onde Deus vai querer me usar? Nos hospitais, nos presídios, no trabalho, no jogo de futebol que você tem com seus amigos. Eu vou falar, eu vou usar o que o Leif sempre usou. Eu vou falar hello e você falar amém. Ou glória a Deus, pode ser? Aí você me ajuda. Hello. Isso. Meu Deus. O texto de Josué e de Juízes falam a mesma coisa. A gente precisa reconstruir o altar dentro de casa. Não cobre justiça fora, quando o altar dentro de casa está quebrado, meu irmão. Por isso que Josué tinha certeza no que ele dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, se você não morre de amores pelo teu Senhor, não queira que a tua família ame ao Senhor. Se você não é apaixonado por Jesus, perdido e loucamente, não cobra que os teus filhos olham para você e falam: mas eu não quero ir para a igreja hoje. Sabe, ao longo dos tempos, os nomes de deuses foram mudados, mas o propósito de cultuá-los nunca foi mudado. E um Deus fora de Deus é uma falsificação, não são deuses de fato. Ocupam um lugar de Deus no coração das pessoas, porque elas pensam e elas acreditam que assim eles são. Pastor, mas eu não tenho nenhum Deus além do Senhor, será? Um Deus fora de Deus no nosso coração é algo ou alguém que a gente pensa que se a gente perder aquilo, a nossa vida vai ficar sem sentido. Eu conheci na minha vida inteira homens bons, íntegros, retos, mas que adoravam o seu trabalho.
ao ponto de dizerem, olha, o dia que eu perder esse trabalho, o dia que eu tiver que me aposentar, minha vida acaba. Homens que são loucos pelas suas mulheres, apaixonados, e pensam um dia que se eu perder essa mulher, minha vida acaba. Não, não acaba não. Você pode ficar muito triste, você pode ficar arrasado, pode entrar de luto, e é normal, mas acabar a vida. Será realmente que a gente não tem outros deuses no nosso coração? É como se eu perder isso, a minha vida perde o sentido. Eu amo tanto as minhas filhas, amo, e as amo. Amo tanto que chega a doer. Quem é pai aqui, levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. A gente ama tanto aquelas coisinhas, dá tanto trabalho, mas a gente ama tanto que dói, sim ou não? Você vira a madrugada trabalhando se precisar. Você vira 24, 48, 72 horas, não tem problema. Eu dou aula de música aqui no meu trabalho, eu fiz uma foto assim das meninas com a André, e todas as vezes que eu começo a ficar meio desanimado, falar, eu vou largar isso aqui, eu olho para a foto e falo, não, eu não posso largar isso aqui. É assim ou não é, irmão? E por mais que a gente critique as religiões e as culturas idólatras que a gente conhece, existem deuses estranhos sendo cultuados no lugar de Deus no nosso meio. Agora eu te pergunto, como a gente vai dizer que Deus é tudo para nós, se nós ainda temos ídolos que são adorados dentro de nós? Em Atos capítulo 17, versículo 16, não precisa abrir. O apóstolo Paulo se revolta com a idolatria dos gregos. Na Grécia havia Afrodite, a deusa da beleza. Hades, o deus da guerra, do homem que busca o seu lugar. Artemis, ou Diana dos Efésios, a deusa da riqueza. Hefesto, o deus do artesanato, ou das artes. Ou seja, havia um deus para cada coisa. E quando Paulo chega na Grécia, ele fica indignado, ele fala, não pode ser. Cada cultura, meu irmão, é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos, com os seus sacerdotes, e hoje não é diferente. Pastor, mas eu tenho amigos que são ateus, eles dizem que não tem religião. Se ele é ateu, ele já tem uma religião. O Deus de um ateu é ele mesmo. Não, eu acredito na ciência. Não, você acredita em você mesmo. Você acredita no que você quer acreditar. E eu sempre gosto de pensar assim, que todo ateu é um cristão frustrado. Porque muitos deles foram crentes no passado. E a mãe morreu, ou o pai morreu, aconteceu alguma coisa que deixou ele desanimado, frustrado com Deus. E ali ele decidiu que ele ia odiar esse Deus. Ele ia perseguir esse Deus. E ele ia fazer com que mais pessoas que creem em Deus, deixem de crer em Deus. Essa é a meta da vida dele. Esse é um ateu. Ele sabe que Deus existe. Porque se ele não soubesse, você concorda comigo? O que não existe, eu não preciso provar que não existe. Você está vendo essa girafa aqui do meu lado? Sim ou não? Faz assim com a cabeça. Está vendo uma girafa aqui do meu lado? Irmão, tem uma girafa aqui. Precisa dar comida para ela. Cadê aquele café da manhã maravilhoso que os homens prepararam? Melhor do que das mulheres. Só que não. O irmão, pão com mortadela foi demais, hein? Está vendo essa girafa? Eu não preciso provar para você que não tem uma girafa. Ela não está aqui. Se eu preciso ficar brigando com você, tentando achar argumento para dizer para você que Deus não existe, eu sei que Deus existe. Um dia um ateu veio falar, mas Deus não existe. Eu olhei para ele e falei, sabe o que não existe? Ateu não existe. Aí ele, como assim? Ateu não existe. Porque você está brigando comigo aqui para provar que Deus não existe, quer dizer que você sabe que Ele existe. Então quem não existe são os ateus. Pronto, acabou a briga. Afrodite, Hades, Artemis, Diana dos Efésios, Hefesto. Esses deuses hoje não estão só em templos sendo adorados, exatamente como era na Grécia, com outros nomes. Esses deuses estão sendo adorados nos spas, nas academias, nos escritórios, nos estúdios, nas casas de show, nas salas de concerto, nos shoppings, até mesmo nas igrejas.
Os sacrifícios, eles devem ser feitos a fim de obter a vida boa, a vida livre de tristeza. São deuses da beleza, do poder, do dinheiro, da conquista. Quando esses deuses tomam um lugar na nossa vida, em que a gente pensa que sem eles a gente não vai conseguir viver, você não consegue ser feliz. Então um Deus está sendo cultuado, que não é Deus. Aí você pensa, mas a Afrodite, a deusa da beleza, ela não existe. Mas quando você fica deprimido porque você se acha feio, quando uma mulher fica deprimida porque ela se acha feia, e ela está disposta a pagar qualquer custo que for, para que ela se sinta bonita, só que ela paga custos altos e nunca se sente bonita. Faz cirurgia, plástica, levanta os peitos, arruma o bumbum. E a gente está do lado dizendo assim para ela, mas você já é linda. Homens e mulheres que gastam a vida. Irmão, não estou falando de não cuidar do corpo. Não é isso que eu estou falando. Não cuidar da saúde. De todo dia ter que medir a pressão, ver se a glicose está legal. Não estou falando disso. Isso você sabe que tem que fazer. Eu estou falando de deuses sendo adorados. Pessoas que não aguentam ficar um dia sem ir na academia. Na pandemia eu vi pessoas em reportagem chorando na porta das academias, colocando no Facebook, no Instagram, no Twitter, faz 3 dias que eu não malho. E eu colocava embaixo, faz 40 anos que eu não sei o que é isso. Eu estava errado, é verdade, eu preciso me cuidar. Pelo menos fazer uma caminhada, comer melhor, não ingerir tanta gordura, evitar fritura, doce. Diz que tem 3 pozinhos brancos que são mortais: a farinha, a cocaína e o açúcar. Os 3 têm o mesmo poder: farinha, cocaína e açúcar. Qualquer um deles vai te matar. É verdade, tem que se cuidar, mas fala sério. A gente tem que ser belo, então eu preciso fazer qualquer sacrifício pela minha beleza. Você quer um lugar onde você vê a deusa Afrodite sendo cultuada? É no Instagram. O tanto de gente que adora o seu próprio eu. Tira a foto da comida que come. Tá num desses lugares de marmita, não importa. Ele monta o prato igual o Masterchef. Joga cenourinha, faz um negócio assim bonito. O Senhor é meu pastor. Irmão, você não tem noção. A minha esposa cuida da vida das mídias sociais da nossa igreja. E às vezes algumas irmãs vêm nos visitar, ou são mesmo da igreja. E elas tiram foto do culto, filmam um culto, e postam e marcam o Instagram da Torre Forte, e já vai direto para minha esposa. E ela é muito ligeira. Ela fala para mim todo dia, ela fala assim, eu vou ver se essa pessoa, como que é as fotos do Instagram dela. Se ela entra e vê que tem foto da mulher seminua, ou se exibindo, aparecendo, ela não vai repostar isso que a pessoa compartilhou. Ela mata ali. Ela fala, eu não vou vincular o nome da nossa igreja a esse tipo de gente. Adoradores de si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E depois, eu de novo. Sabe qual é o lema da igreja evangélica hoje? É um ditado. Ditado antigo. Você vai até falar que eu sou velho, mas eu não sou. Quem já ouviu esse ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu? Então você também é velho igual eu. Os nossos dias não são diferentes, irmão. A nossa cultura não é diferente. A Artemis, deusa da fertilidade, você tinha que se sacrificar crianças.
para que um negócio fosse bom, para que o trabalho desse certo, rendesse dinheiro, para que a colheita fosse boa. Matavam-se crianças. Mas não é isso que a gente faz. Pessoas não sacrificam qualquer coisa por causa das suas carreiras, para ganhar mais dinheiro, para ter mais poder. A gente não sacrifica até mesmo os nossos filhos, ou o nosso casamento, ou o nosso ministério, pela nossa realização pessoal. Porque os coachings dizem para nós que o importante é que a gente seja feliz. O importante é você tem que acreditar mais em você tem que acreditar no seu potencial. Não! Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. A gente alimenta esses deuses, a gente nutre fé nesses deuses, meu irmão. E os ídolos têm posição de controle. Qualquer coisa que se torna fundamental para que a plenitude da minha vida aconteça já é um Deus. O ídolo te promete tudo e não te pede nada em troca, mas te toma tudo depois. Ele toma o seu tempo e sem que você perceba. Se você quer descobrir, meu irmão, qual Deus tem sido adorado na sua vida, procure saber o que tipo de coisa tem tomado mais tempo na sua vida. O que toma o nosso tempo é o Deus que nós adoramos. Como eu disse ontem, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versos 18, não precisa abrir, que nós adoramos a Jesus Cristo, para que a glória de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, seja refletida em nós, e o Espírito Santo, pelo seu poder, nos transforme na imagem de Jesus Cristo. Salmo 36, verso 9, eu queria ler esse. Diz: na tua luz, vemos a luz. Quando a gente se olha em Jesus Cristo, a glória dele se reflete em nós. E agora você é transformado. Sabe qual é o problema da nossa geração? Eu tenho que falar. Hoje eu vim para falar, mesmo sem voz. O problema da nossa geração é que nós estamos no meio de cristãos que acreditam que podem ser cristãos da sua maneira. Não, eu tenho o meu jeito de ser cristão. Eu tenho meu relacionamento com Deus e tenho meu jeito de fazer cristianismo. Você acha que se isso fosse verdade, Caim não teria sido um modelo de homicídio ou de homicida, mas um modelo de um adorador? Se isso fosse verdade, Ananias e Safira seriam um exemplo de adorador, e não de gente pilantra e picareta que promete algo para o Senhor e não cumpre. Você entende isso? O papel da glória de Deus é nos transformar na imagem de Jesus. E aí eu peguei e fiz uma paráfrase do texto de Paulo, de 2 Coríntios 3, 18. E é como se ele estivesse dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a Jesus de Nazaré, na sua maneira de ser e de viver, como quem se olha num espelho para se arrumar, somos transformados de glória em glória, em gente cada vez mais parecida com Jesus. E é o próprio Espírito que promove isso, diz o texto. Você não pode amar o que é correto, sem desprezar o que é errado. Deus te ama tanto que odeia o teu pecado. Você consegue entender? Deus odeia o nosso pecado, mas odeia tanto, mas Ele nos ama. Olha o que diz o Salmo 138. Estou caminhando para o fim, ainda não estou terminando. Não vou mentir para você não. Tem uns pastores que alimentam a nossa esperança, né? Chega e fala: não, eu já estou terminando. Aí você fala: ai, que bom. Aí fica mais 2 horas, aí você fala: mas ele já não estava terminando? Salmo 138, 1, põe lá para nós, por favor. É só esse versículo. Você consegue ler ele em voz alta? Pode ser no telão, olha para o telão. Quero ouvir sua voz, é tão bonita a sua voz. Vai lá, 1, 2, 3.
Lê de novo. Davi adora ao Deus vivo e verdadeiro, mesmo quando ele vê outras pessoas envolvidas em mundos de idolatria. Isso mexe com a indignação da alma dele. Ou seja, ele não achava engraçado, ele não achava que aquela era uma boa cultura, uma boa ideia, mas que precisava de uns toquezinhos de Jesus para ficar legal. Ninguém que quer seguir a Jesus pode acreditar que só uma pitadinha de Jesus na vida resolve toda a vida. Eu preciso mudar de vida. Por isso que eu não posso amar o que é correto sem odiar o que é errado. Davi não escolheu alguns deuses ou alguns ídolos para que ele se sentisse mal. Ele não suportava nada que tomasse o lugar de Deus na vida das pessoas. Você não pode sair por aí proclamando a verdade, se Deus ainda não é tudo para você, ou se você ainda se simpatiza com outros deuses. Se você se simpatiza com Deus do sexo, do dinheiro, da beleza, se lá no fundo do teu coração, meu irmão, você não pode ir contra a Afrodite, a deusa da beleza, porque você pensa que sem beleza a sua vida não é uma desgraça. Davi quer mostrar a todos esses deuses cultuados e adorados todo o seu desprezo de alguém que adora a Deus. A sua música, o seu louvor, a sua adoração, somado com essa vida que está satisfeita em Deus, iria mostrar ao mundo, aos outros deuses, o seu desprezo aos falsos deuses. A mensagem de Davi é: o meu coração está completamente cheio de louvor a Deus. Deuses de vocês não são nada para mim. Não é que eu estou aqui tentando juntar o evangelho à cultura, o evangelho aos outros deuses. Não, é que a minha vida está vazia porque eu não está vazia porque eu não estou brincando de ser crente. Eu não vou brincar um pouquinho com os deuses de vocês. Eu não vou flertar com os deuses de vocês. Não é que eu estou louco para fazer o que vocês fazem aos deuses de vocês. Só que Deus não deixa. Não! Um pregador do século passado, um dia uma irmã chega para ele na igreja e fala: pastor, eu tenho uma dó do senhor. E ele falou: mas por quê? Fala: não, porque o senhor é pastor e o senhor não pode ir numa balada, fumar um cigarro, tomar uma bebida. O senhor não pode se divertir, deve ser uma vida muito chata. Acho que foi o Spurgeon que falou isso. E esse pastor olha para ela e fala assim: minha irmã, sabe qual é a diferença entre eu e você? Não é que a senhora pode e eu não posso. É que a senhora quer e eu não quero. Sabe qual é a diferença de nós para essas pessoas que estão em bloquinhos de carnaval, enchendo a cara, fazendo xixi na rua, fazendo sexo com qualquer pessoa, beijando qualquer pessoa, e acham que isso é vida? A diferença não é que a gente não pode e eles podem. A diferença é que eles querem e a gente não quer. Porque a nossa vida está satisfeita em Deus. Não é que quando você serve a Deus você não sente prazer, não é isso. É que os prazeres são modificados em Jesus Cristo. O mundo lá fora, os homens lá fora sentem prazer em ter várias mulheres. Nós sentimos prazer em fazer feliz a mesma mulher durante muitos e muitos e muitos anos. Isso para nós é uma honra. Quando eu olho para minha esposa, eu olho para as minhas filhas, e eu vejo a honra e o privilégio que eu tenho de me esforçar para fazê-las felizes, eu falo: Senhor, isso me dá muito prazer. Você entende isso? Enquanto lá fora as pessoas têm que trabalhar para sustentar os seus desejos, os seus vícios, a gente trabalha para pegar um final de semana, catar nossa família, ainda que você vá aqui para Praia Grande, e você passa um dia com a sua família, vendo os seus filhos brincando, eles estão crescendo, e eles crescem muito rápido, né, irmão Rodolfo? Já está na faculdade, já vai se formar em medicina logo logo, a filha vai casar. Eu fui dar meus sentimentos para o pastor Sandro. Não, estou brincando. É que eu sou pai de menina, eu fico pensando nisso, isso me dá uma angústia.
Mas uma angústia que você não tem noção. Né, Juninho? Né, Jairão? Rogério, não é verdade? Dá uma angústia pensar que essas coisinhas estão crescendo. E que logo elas vão vir com um cara na nossa casa, dizer, ó pai, esse é meu namorado. E dá vontade de você olhar e falar, não é não. Eu já tenho um discurso pronto, eu sou um pai muito ciumento, muito ciumento. Quando elas chegarem com o namorado, eu vou olhar para eles e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, primeira coisa, não importa quem você é e de onde você veio, eu não gosto de você. E eu não gosto de você por um simples motivo. Você está querendo arrancar as minhas princesas de dentro de casa, e isso é muito ruim. Então, pelo menos, faça o favor de fazê-las felizes, porque se você não fizer, eu vou fazer você infeliz. Tá bom assim? Entendeu, irmão? É assim que a gente conversa. Leva para tomar um café na padaria. Ah, filha, teu namorado? Ah, que legal. Vem cá, vamos lá tomar um café? Ô, irmão. Sabe o que o pastor Sandro falou? Eu quero chegar nesse nível. Ele falou assim, não aguento mais, não vejo a hora dela casar. Já tenho projetos para o quarto dela, olha isso. Eu não consigo pensar isso, irmão, ainda. Talvez um dia eu pense. Talvez eu chegue nessa estatura de varão perfeito. Não é que eu estou tentando ajustar o evangelho aos deuses do mundo, não. A minha vida está vazia porque eu não estou ainda brincando com um pouquinho de Deus, e por isso que eu preciso desses deuses, não. Não é que eu estou louco para fazer o que as pessoas fazem, mas eu não posso porque eu sou crente, não. Grande parte do que as igrejas hoje chamam de evangelismo, nada mais é, meu irmão, do que pessoas que misturam a cultura ao evangelho, achando que é assim, se eu divertir as pessoas, se eu entreter as pessoas, eu consigo trazer mais gente para a igreja, eu consigo atrair os jovens para a igreja. Não é assim. Se um jovem não for atraído à igreja pelo evangelho da cruz de Jesus Cristo, é melhor que ele nem venha. Não, tem que ser legal, para a gente poder dizer, olha, o mundo é legal, mas aqui na igreja também é legal. A gente se diverte paca, sabe? Não é assim, irmão. Não tem que ser divertido. Um evangelho em que o principal motivo da nossa fé foi morto e assassinado injustamente. Não pode ser divertido. Por isso que eu tenho medo de pastores que fazem piadas com a fé, para tentar alegrar as pessoas, para tentar amenizar a mensagem do evangelho, porque ela é muito pesada. Não, fala a mensagem do evangelho. Tem que ser pesada mesmo. Não, mas e se as pessoas se ofenderem? As pessoas ofendem a Deus todos os dias, o tempo todo. Por que eu não posso ofender você algumas horas do seu dia, falando a mensagem do evangelho? Então me dá esse direito. Deixa eu te ofender hoje. Deixa eu te ajudar a derrubar os altares de Baal hoje, para que você erga os altares do Senhor na sua vida e na sua casa, e você possa dizer com confiança, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas não vão ver verdades de Deus em nós, enquanto o nosso coração cobiça lá fora. Se as pessoas lá fora enxergarem que o dinheiro também é um Deus para nós, e que você simplesmente está tentando colocar Deus no meio de tudo isso, mas que você está olhando de rabo de olho para tudo que acontece lá fora e cobiçando e desejando aquilo, as pessoas lá fora vão olhar para nós e dizer assim, mas esse camarada aí, parte do coração dele ainda está aqui fora. Como ele pode vir querer falar do evangelho de Cristo? Jesus não aceita meio você. Ele vai te amar 100%, mesmo quando você errar 100%. Mas você tem que estar 100% para Ele. Jesus não quer o seu melhor, irmão. Jesus quer tudo. Jesus quer o melhor e quer o pior. Mas não tenta viver o evangelho meia boca. Porque quem vive o evangelho meia boca vai ser esmagado por ele. Ezequiel tem uma visão extraordinária. Água saindo da parede do templo. Começam a formar um rio. E um anjo aparece e fala, entra no rio. E ele topa, ele fala, tá bom. Devia estar um dia quente, vamos lá. Ele entra, a água está na canela, ele fala, aqui está legal. E o anjo fala, não, vem mais um pouquinho. Ele vai mais um pouquinho. Ah, mas agora já está no joelho. A mobilidade foi comprometida. Não, mas ainda não está legal. Entra mais um pouquinho. E ele entra mais um pouquinho. E agora está aqui na cintura.
Ele fala, já chega, né? E o anjo deve falar para ele, não, você não pode adorar Jesus pela metade. Você não pode vir para o culto, cultuar a teu Deus e ficar pensando quais as contas que você tem que pagar amanhã ou na segunda-feira. Tem muita gente entregando um culto pela metade, irmão. O anjo fala para ele, vem mais um pouquinho. E ele fala que agora a água daqui no pescoço. Ele fala, agora eu não consigo mais pôr o meu pé no chão. E o anjo fala para ele, agora tá bom. Porque é quando a gente perde o controle que o Espírito Santo nos leva para onde Ele quer. Sabe qual é o melhor culto? É aquele que eu não digo para Deus o que Ele tem que fazer, mas Deus diz para mim o que está acontecendo. E eu me torno parte. O melhor culto é aquele que Deus destrói as nossas estruturas de culto. É tudo tão certinho, né? Esses dias teve a entrega de um troféu para melhores compositores, gospel, cantores, enfim. E um rapaz famoso, que eu não preciso falar o nome, não quero falar o nome, ele faz uma pregação de uns 20 minutos, e no final da pregação ele diz assim, bom, eu vi que muita coisa aconteceu aqui, mas ninguém orou. Se eu tivesse lá, eu levantava e ia embora. Se eu tivesse ganhado algum troféu, eu catava o meu troféu, colocava debaixo do braço e ia embora. Eu falei, o quê? Sabe o que ele estava dizendo? Vocês fizeram tanta coisa para Jesus aqui, mas vocês não convidaram Jesus. Você já pensou em fazer uma festa de aniversário para você? Maravilhosa. A melhor comida, um bolo sensacional, mas tudo do meu gosto. Você gosta de bolo de abacaxi? Eu mando fazer um bolo de ameixa com doce de leite. Você já vai olhar para o bolo e falar, eu como, mas eu gosto de abacaxi, né? Eu faço uma decoração linda e maravilhosa, mas de um tema que eu gosto. Eu faço uma playlist no Spotify, um desses aplicativos, mas de todos os louvores e as músicas que eu gosto. Luiz de Carvalho, Grupo Logos. Amanhã à noite vai estar aqui Guilherme Kerr, que fez as músicas mais extraordinárias que eu cantei na minha infância. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Vai estar aqui amanhã. Eu faço tudo do meu gosto. E aí você olha, você fica grato pela festa que eu fiz para você. Mas você olha para mim e diz, mas não é exatamente o que eu queria. Eu fico perguntando como a gente tem capacidade de oferecer um culto para Deus, sem perguntar para Ele o que Ele quer. Como a gente tem essa coragem? Como a gente tem coragem de ministrar louvores a Deus, que a gente sequer pergunta para Deus, o Senhor quer ouvir esse louvor hoje, Senhor? Eu quero muito alegrar o teu coração hoje. Como a gente tem coragem de preparar uma mensagem e não perguntar, Senhor, o Senhor gostaria que eu falasse isso no teu nome? Eu li uma frase, acho que foi ontem, que dizia que a gente nunca termina de preparar uma mensagem. A gente só para ela para pregar. E depois a gente continua. Eu podia dizer para você muita coisa aqui nessa manhã. Mas eu quero dizer algo muito especial, e ainda que você esqueça tudo aquilo que eu te falei hoje. Vai ter o vídeo depois para você assistir, para você relembrar, mas eu queria que você lembrasse disso. O pai que Deus está procurando é o pai que adora em casa. Os adoradores que Deus está procurando são adoradores que têm altares ao Senhor dentro das suas casas. Sabe por quê? Porque nenhum sucesso familiar, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso ministerial paga a desgraça de uma família destruída. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? O que adianta você ser um pregador de renome, aonde toda vez que colocam a tua foto, que você vai estar em algum evento, o evento lota? O que adianta você ser um cantor de renome, que tem músicas lindas,
se a sua casa é uma desgraça. Eu entendi o que o Espírito Santo me falou aquele dia. Nós recomeçamos os cultos na nossa casa. E como Deus tem falado conosco. Há 3 semanas atrás eu pedi para minha filha pregar no culto. Ela tem 10 anos, irmão. E ela sentou no computador e ficou uns 3 dias escrevendo. Eu falei para ela: filha, você está fazendo lição? Ela falou: não, pai, estou preparando a mensagem. E sabe o que ela pregou, irmão? Sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E ela foi linkando versículos igual a gente faz. E eu pensei: meu Deus, eu não ligo se eu não vou ser pregador famoso. Eu não ligo se a minha voz vai ser ouvida não sei quantas mil vezes ou vou ter tantos likes. Não quero saber disso. Eu não quero saber mais que deuses as pessoas têm adorado, nem os da igreja. Eu tenho a certeza que meu coração queima hoje, porque sabe que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo para elas quase toda semana: filhas, deixa eu falar uma coisa, é muito sério. Eu brinco muito com elas. Mas de vez em quando eu paro e falo: deixa eu falar uma coisa muito séria. O papai precisa falar algo muito sério. Talvez a gente precise passar por um tempo de perseguição, onde quem crê em Jesus terá a sua vida colocada a risco, à prova. Deixa eu falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu falo para elas: não neguem a Jesus. Ainda que a vida do papai e da mamãe esteja em risco, ainda que as próprias vidas de vocês estejam em risco, ainda que a gente tenha uma arma na cabeça e a pessoa dizendo: você nega Jesus, diga não. Porque o que a gente não conseguir fazer aqui, o dia que a gente não se encontrar aqui, a gente vai se encontrar lá na glória. Fique tranquila. Não adianta você falar para os seus filhos amarem a Deus, irmão, se você não ama. E como eu disse no começo dessa mensagem, já estou terminando. O diabo não precisa mais do que uma geração para destruir os fundamentos da nossa fé e fazer com que a próxima geração deixe de crer em Deus. É triste pensar isso. Mas eu fico perguntando às vezes: será que esse lugar onde a gente cultua Deus hoje, e a gente sabe que esse Deus é verdadeiro porque Ele se move na nossa vida, Ele nos transformou e tem nos transformado, então a gente tem provas que Ele existe, a gente sabe que Ele existe, e a gente vem aqui nesse espaço para cultuar a Deus. Tem microfone, tem ar-condicionado, tem tudo. Eu fico me perguntando: será que daqui 50 anos, será que daqui 60 anos, quando a gente talvez não estiver mais aqui, talvez nenhum de nós vai estar aqui mais, será que ainda vai ser igreja? Será que ainda vai continuar adorando a Deus? Esse espaço vai ser usado para isso? Ou será que vai ser um templo satânico? Um templo que serve a Satanás, que sacrifica pessoas a Satanás? O diabo não precisa de mais do que uma geração para destruir os fundamentos da fé, irmão, e fazer com que a próxima geração não creia em Deus. Então não brinque com isso. Se você tem filhos pequenos e no domingo você fica perguntando: será que eu acordo para levar para a igreja? Eu vou te responder: acorda. Porque se você não fizer isso, você vai se arrepender. Ai, pastor, mas tem tanta gente que foi criada na igreja e está fora. Então você imagina, se foi criado na igreja desvia, imagina quem não é criado. Não tenha dó dos seus filhos. Não tenha dó de levantar eles para orar junto. Não tenha dó de, antes de dormir, pegar a sua esposa e falar: amor, nós vamos orar hoje. Por quê? Não importa. Nós vamos buscar Deus, para Deus fortalecer o nosso casamento, para Deus abençoar a nossa família, dar sabedoria para os nossos filhos, para que eles entendam na faculdade e não sejam manipulados por ideologias satânicas. Torna a sua casa blindada pela presença de Deus. Você não precisa ser o maioral na sua casa. Você não precisa ser o cara que manda. Seja o cara que se submete ao cara que manda, irmão. Eu não mando na minha casa.
Jesus manda. E sempre que eu estou tentando fazer algo, que elas façam algo que eu sei que é importante, mas elas não estão conseguindo fazer, eu falo com quem manda. Eu dobro os meus joelhos e falo assim: não estou conseguindo, faz para nós aí. E Ele faz. O pai que Deus quer é o pai que adora em casa. Feche os teus olhos. Minhas lamparinas estão acesas, como estão as suas? Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção. Você está pronto para esse dia? Será que a tua família está pronta para esse dia? É só bater. Canta. Vou abrir. Você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Deixa eu te fazer um convite. Se você deseja colocar a sua família à disposição do Senhor, colocar os seus bens à disposição do Senhor para que Ele use para a glória dEle. Se você deseja que o avivamento comece dentro da tua casa antes de começar na igreja, eu queria te chamar para vir aqui na frente e dobrar os teus joelhos, não diante de mim, diante do Senhor. Você que quer dizer para Jesus: eu vou colocar minha casa e minha família à disposição do Senhor. Eu quero ver o avivamento na igreja, mas antes de ver o avivamento na igreja, eu quero ver o avivamento na minha casa, nos meus filhos, no meu casamento. Eu quero ver o avivamento de Deus. Eu não quero ser o pai que adora na igreja, eu quero ser o pai que começa adorando em casa. Vou